Pastor Fábio Gomes. Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor. Deixa eu aproveitar que você está de pé. Amém? Pega a sua Bíblia aí. Abre aí na segunda epístola de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. No seu capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Segunda carta de Paulo a Timóteo, do versículo 1 ao versículo 5. Irmãos, como é bom contemplar esta gama de jovens. O pastor Luiz Carlos bem frisou, os que estavam no altar louvando, e eu quero também frisar os que se encontram presentes, até porque não se trata de uma terça-feira qualquer, é uma terça-feira de estudo bíblico, amém? Segunda epístola, carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5, aí eu vou pedir carinhosamente que você mantenha a sua Bíblia aberta, pois se trata de uma terça-feira de estudo bíblico, amém, irmãos? Uma palavra doutrinária, amém? Doutrina não é dogma, não é uso, doutrina não é costume, doutrina é ensinamento, e no nosso caso, ensinamento bíblico. E eu estou muito feliz na presença dos nossos adolescentes, tem criança no recinto, tem jovem, amém? Depois da leitura, eu queria somente os jovens, não se sinta velho, tá? Eu vou ficar de pé porque eu sou pregador, mas eu queria que permanecesse de pé aqueles que têm até pelo menos 30 anos de idade, 30 anos de vida. Vocês permaneçam de pé. Após a leitura, de 30 anos para cima, refrigério, podem sentar. Após a leitura, de 30 anos para cima, pode se assentar. Terezinha está doida para ficar em pé. Vai ficar não. Não, vocês vão tudo sentar. Amém, queridos? Escrito está: conjuro-te, pois, diante de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, é isso? Que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Haverão 2 julgamentos. Que pregues a palavra, isto a tempo e fora de tempo. Redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Versículo 5, eu queria que você me ajudasse a ler. Vai por aqui, pelo slide, pelo telão, no tempo 3, 1, 2, 3. Mas tu se esforça em tudo, sofre as aflições, faz a obra de evangelista, cumpre o teu ministério. Irmão, você é tão gostoso que merece um repeteco, irmãos. Podia fechar, dar a bênção, seguir para casa, amém? Mas vamos lá. Vamos lá, no tempo 3. 1, 2, 3, versículo 5 de 2 Timóteo 4. 1, 2, 3. Mas tu se esforça em tudo, sofre as aflições, faz a obra de evangelista, cumpre o teu ministério. De 30 anos para cima, senta. Não vou deixar vocês só, não. Vou sentar também. De 30 anos para cima, senta. Os demais esvaziem suas mãos. Os demais esvaziem suas mãos. Os demais
Levanta a mão lá no terceiro andar. Repete assim com o pastor: Senhor Jesus. É só de 30 anos para baixo. Estou escutando voz muito grossa aí para quem tem menos de 30 anos. Vamos lá. Léo, se fosse no futebol, te chamaria de gato, você e Diogo. Mas como a gente está na casa de Deus e não pode mentir, eu vou acreditar que tu não tem 30 ainda. Vamos lá. Senhor Jesus, te agradeço, porque meus pais, na minha idade, não tiveram esta mesma oportunidade. Mas eu te louvo por ter alcançado a minha casa e me proporcionar essa tão rica oportunidade. Agora dá uma salva de palmas para o Senhor lá no terceiro andar. Pode se assentar. Fiquem espertos. Glória a Deus. Carta de Paulo a Timóteo. Quem tem seus filhos aqui na igreja? Levanta a mão. Quem teve a oportunidade que ele está tendo, mantenha a mão lá em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Eu digo na idade dele. Você tinha essa oportunidade na idade dele, na idade dela? Não. E hoje nossos filhos, eles têm a oportunidade que, se ninguém falar lá fora, nós falaremos aqui dentro, falaremos na nossa casa, e onde Deus nos der a oportunidade, nossos filhos, irmãos, serão vistos como pérolas nas mãos de Deus. Jovens, nós contamos muito com vocês. Vocês não sabem o quanto. Que Deus os conserve e os abençoe. Amém? Eu prometi que eu não ia falar de quem não veio e valorizar de fato quem veio. Estou pedindo a Deus para me livrar da síndrome de Nabucodonosor. Todo o império se dobrou e ele se incomodou com 3 vidas que não se dobrou. Tu imagina milhões e milhões de pessoas prostradas ao edito de um rei. 3 jovens que não se prostram, ele se incomoda. E por isso passa aí, vai até a capim e comeu. E eu tenho aprendido a valorizar de fato, irmãos, quem quer, quem veio, quem deseja. E eu louvo a Deus pela sua vida, tá bom? Tem recompensa da parte do Senhor para ela, amém? Queridos, eu não quero mais do que 30 minutos, prometo, pode marcar aí. Queridos, carta de Paulo a Timóteo, que vai exortar a Timóteo a perseverar na sã doutrina e a pregar em todas as ocasiões. Quando Paulo fala de todas as ocasiões, Paulo está falando de experiências que Timóteo iria viver e de fato viveu. É bem verdade que a Bíblia, ela nos dá respaldo para nós falarmos de fato em tempo e fora de tempo. A Bíblia tem instrução para toda causa debaixo do céu, para toda situação que surge debaixo do sol. A Bíblia tem respaldo. Só que nós precisamos conciliar com a sabedoria, porque senão nós seremos tidos como fanáticos, como pessoas que não sabem se enquadrar dependendo do ambiente ou da causa. Por exemplo, não é abrir mão da sua essência. Você não precisa, não estou criticando quem faz. Você não precisa comprar uma Bíblia do tamanho de uma carteira e colocá-la no bolso, para que as pessoas não vejam que você é ou deixa de ser crente. Até porque quando a pessoa é crente, não é o tamanho da Bíblia. Muitas das vezes não é nem o paletó, tampouco a gravata que vai identificá-la como tal. A Bíblia diz, irmãos, que a boca fala do que o coração está cheio. E quando você começa a conversar com alguém, você não precisa de muito tempo para identificá-la como crente ou não crente. As palavras delas vão dizer quem de fato elas são. Então Deus, Ele nos dá o discernimento e nos enche da sua palavra, para que a gente possa citar as palavras do salmista, Salmo 119, o versículo de número 11. Eu sei que está na tua mente, eu sei que está no teu coração. Escondi a tua palavra onde? Para quê?
Então a pessoa que tem a palavra no coração, dificilmente você vai ver ela escorregar, dificilmente você vai ver ela dar vexame ou envergonhar o reino de Deus, principalmente com as palavras. Então Paulo, ele está dizendo o seguinte a Timóteo: Timóteo, você precisa perseverar na sã doutrina. Lembra da doutrina dos apóstolos? Você lembra lá de Atos 2? Quando a igreja crescia em número, gênero e grau por conta da doutrina dos apóstolos. Qual era a doutrina dos apóstolos? As doutrinas que eles aprenderam com Cristo. O maior colégio, irmãos, apostólico, o maior colégio bíblico, o maior seminário, os apóstolos viveram, que foi se assentar aos pés do Messias, aos pés de Cristo. E a história conta que por conta disso, até no tempo da inquirição, da perseguição, onde os crentes eram perseguidos, mortos, empalados, queimados a fogo, aqueles que sobreviviam, eles não contavam história. Daí eu entendo por que Jesus, na ocasião da ressurreição, e os discípulos de Lucas 24, a partir do versículo, se eu não me engano, Lucas 49, é isso? 24, a partir do versículo 25, é isso? Eles começam a se desviar para Emaús, e lá a Bíblia diz que eles começam a distorcer a conversa. Aí Jesus vai deixar toda uma Jerusalém e vai atrás desses discípulos no caminho de Emaús. E se você se perguntar por quê, porque Jesus investiu muito pesado. Ele tem o cuidado, embora no finalzinho ele libera um dos nomes, mas ele tem o cuidado de não revelar o nome dos dois. Eu quero acreditar que um deles poderia facilmente estar contado entre os 12. Porque quando você vai ler a narrativa de João 21, quando Pedro decide pescar sem consentimento do Senhor, por estar abatido, por estar acanhado, a Bíblia vai dizer que estavam Pedro e mais 6. Para 12, faltavam 5. Quem são esses 5 que você nunca mais ouviu falar? Jesus tem todo esse cuidado de não citar os nomes, de preservar os nomes. Porque embora todos tiveram oportunidade, gravem isso, todos tiveram oportunidade, Jesus ele preserva. Primeiro, para que não seja palco de comunicados, de conversa, ou margens para conversas. Então, o que está acontecendo aqui hoje é uma grande oportunidade que Deus está nos dando. Mas se amanhã, Deus me livre, salve, guarde, governe, bate na madeira aí quem tem, algum de nós se desinteressar pela sã doutrina e se desviar, como nós acabamos de ler, de quem é a culpa? É da igreja? A culpa é do pastor? De quem é a culpa? É do pai e da mãe? É por isso, irmãos, que Ezequiel, se eu não me engano, 18, versículos 2 e 3, escrito está: os pais comeram uvas verdes e o dente dos filhos se embotaram. Ezequiel vai dizer: nunca mais se ouvirá esse provérbio em Israel. Porque o pai que ensinou, doutrinou e foi exemplo, ele não será culpado pelo desvario de um filho. Por isso que eu fiz questão que os jovens ficassem de pé, para amanhã eles não virem como alguns meia boca com desculpa esfarrapada, de querer culpar A, B ou C pelo seu desvario. A coisa mais linda é Lucas 15, 17. Quando no pico de lucidez o filho pródigo diz: levantar-me-ei e terei com meu pai. Porque ele percebe que na casa do pai dele, até quem era contratado tinha comida para comer. Então, se Deus está usando pessoas, irmãos, o que Deus fala neste altar, o que Deus se preocupa conosco, o alimento que corre nesse altar, irmãos, a água que desce do trono, só se queixa realmente quem está muito longe da sã doutrina e da vontade de Deus. Aí Paulo está dizendo: conjuro-te, pois, diante de Deus, verso 1 de 2 Timóteo 4, Bruno. Bruno? Não. É o Marco que está lá em cima. Que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. O versículo 2 é para nossas vidas. Que pregue a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redarguas, repreenda,
exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Olhe para cá, queridos. Uma preocupação que tem me pairado, e para a glória do nome do Senhor, eu voltava de Juiz de Fora, não, na verdade indo para Juiz de Fora, saindo de casa, vem descendo a rua Pastor Glauco Dantas, e ele emparelha no carro e vem até a gente, até nós que seguimos, vem apertar minha mão, me beijou e tal, aquela coisa toda. E quando esse negócio acontece, irmãos, eu fico feliz, mas feliz demais. Por quê, querido? Quando você hoje abre um link da internet, a mensagem está indo para a internet, você vê toda sorte de gente pregando aquilo que pensa e aquilo que quer. Há quem diga que é edificante. O problema não é o que falam, o problema é a origem. Eu vou te dar um exemplo. Na última terça, nós recebemos um homem de Deus aqui, sim ou não? Foi forte ou não foi? Glória a Deus por isso. Mas se você olhar para o fundo da igreja, você vai ver que pessoas que estavam aqui na semana passada não vieram hoje. A culpa é de quem? Da igreja? É que cada cabeça tem a sua sentença. Quando eu falo a respeito de você ter muito cuidado com quem você ouve, porque o apóstolo São Paulo, ele deu uma instrução a Timóteo, nesse mesmo capítulo e o versículo 16, se o Marco quiser colocar lá, 2 de Timóteo 4,16, que seria muito bom que a de Siloé tivesse esse cuidado. E se você tem um amor e um carinho pelo seu pastor, não me envie mensagens, irmãos, de vídeo de pessoas que você não sabe a origem, de você não sabe quem é. Você corre o risco de ouvir o que você não quer ouvir. Tem um pastor que eu tenho amizade boa com ele e tenho liberdade para falar com ele. Ele me mandou um vídeo essa semana, eu mandei para ele: não me mande vídeo de quem o senhor não conhece. Já sentou para tomar um café? Já foi levar uma quentinha na rua com ele? Já viu ele entregar o envelope de dízimo na igreja dele? Já viu ele praticar uma boa ação por alguém? Porque a internet deu voz, irmãos. Eu, por exemplo, estou pregando aqui, a mensagem está indo para a internet. Agora, quem sou eu? Qual é a minha origem? Quem foi que me consagrou? Quem foi que me levantou a pastor? Tem testemunha no recinto? Nós precisamos ter cuidado com isso. É por isso que eu louvo a Deus, irmãos, que não há uma festa que a gente faz que não venha um pastor conhecido que participa. Para vocês saberem que a árvore que vocês estão debaixo é uma árvore frondosa, é uma árvore frutífera. Eu escutei durante muito tempo pessoas baixarem o pau na viúva de Obadias, 2 Reis 4. Essa mulher, irmãos, ela se furtava a servir no palácio, porque quando ela olhava para a árvore que ela teria que entrar debaixo, estava simplesmente Jezabel e Acabe. Irmãos, fica difícil. Às vezes é muito fácil a gente olhar para a casa de alguém e dizer: fulano não acompanha fulano. A mulher não dá crédito ao marido. O marido não dá crédito à mulher. Eu tenho duas coisas para te dizer. Quem quer ouvir? A primeira é: como é o seu comportamento dentro de casa? O seu comportamento está de fato atraindo o seu marido ou a sua esposa para a casa do Senhor? Será que ele, quando te olha, chegando em casa, andando em casa, se comportando em casa, será que ele olha para você e diz: verdadeiramente minha mulher é crente e está chegando a minha hora? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta: quando ele olha para a igreja que tu serve, será que ele vê Deus lá? Existe um tempo determinado para todas as coisas. Eu tenho experiências aqui para contar, irmãos, de pessoas que se levantou tanto contra a igreja, que hoje são os melhores obreiros da igreja. Hoje o meu vice-presidente, pelo menos de honra, que é o pastor Anderson. Fique de pé, pastor Anderson. Fique de pé. Dá uma viradinha para a igreja, vou usar a sua figura, dá uma viradinha. Quando soube que eu me converti, ele falou algumas coisinhas aí que eu não tenho nem coragem de citar. E quando soube que eu era pastor, ele disse: não acredito não, olha onde ele está hoje. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Obrigado, pastor.
Depois o senhor se defende aqui. Você está entendendo, queridos? Aí eu vou te fazer uma pergunta: a honra é minha? A glória é minha? Irmãos, Deus faz questão de honrar a pessoa que leva a obra de Deus com sinceridade. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos aqui hoje. Se nós levarmos a obra de Deus a sério, escute isso aqui, irmãos. Eu não estou falando de fanatismo não, tem vida lá fora. Tem BRT essa hora rodando, tem trem rodando, tem ônibus rodando, tem Uber, tem táxi, tem mercado aberto, a vida continua. Eu não estou falando de você se furtar de viver. Tem shopping aberto, tem beira de praia. Você pode viver a sua vida. Você só não pode negligenciar aquilo que é mais importante para a vida de um ser humano, que é o seu contato e a sua vida com Deus. É onde algumas pessoas estão perdendo, mas nós não. Nós seremos uma igreja, irmãos, que fale o que quiser. O nosso compromisso de Deus vai ser notório aos olhos nus. Pessoas vão olhar e vão dizer: verdadeiramente aquela igreja é uma igreja séria. Hoje podem falar mal, mas amanhã vão morder a língua. Eu fiz um videozinho aqui fora, grava aí, Robson, hoje, para mostrar os cones que estão dizendo aí que o pastor agora é o dono da calçada. Eu não sou o dono da calçada. Deixa eu explicar isso aqui que eu entro na mensagem. O que está acontecendo aqui, irmãos? Algumas denúncias contra a igreja. Estou dizendo que a igreja fecha a rua, que a Conlurb não passa. Então não para nem a gente, não para ninguém. Pelo menos nos dias que a Conlurb passa e os dias de culto. Os cones só estão aí porque tem culto hoje, então a gente não para não travar ninguém. E amanhã? Amanhã vai estar o cone aí porque é dia da Conlurb. Quando veio a última denúncia, eles queriam multar os vizinhos que não tem nada a ver. O culto já tinha acabado, os irmãos já tinham ido embora. E a guarda municipal queria sair multando tudo quanto é carro. Irmão, se eu sou da sinagoga de Satanás, sabe o que eu ia dizer? Vai lá e multa. Só que eu sou crente, irmãos. Eu falei pro homem da guarda municipal, e a irmãzinha braba, vai ser uma missionária da casa do Senhor, braba demais, igual Cirina lá, olha para cá. Aí eu falei para ela: não multa não. Ah, mas o senhor disse que não é da igreja. Eu falei: por isso mesmo. Hoje não é, mas amanhã. Hoje não é, mas amanhã. Aí ela me olhou assim, eu falei: irmã, eu tenho certeza que a pessoa que denunciou nem carro tem. Deve ter nem garagem. A senhora vai sair multando meus vizinhos? Já está uma luta para ganhar eles aqui. Aí amanhã eles recebem a multa, estão dizendo que é por causa daqui. Como é que eu vou ganhar meu vizinho? Ela me olhou para o varão, pastor, estamos indo embora. Eu dava um glória bem forte, irmão. Qualquer atribulado dizia: multa tudo. Só que nós somos crentes, diga: nós somos. Crente não paga mal com mal, irmãos. Crente transpira azeite, não corre veneno. Quem está entendendo? Nós vamos fazer a obra de Deus com louvor, irmãos, com honra, queira o diabo ou não, que ele se estribuche no chão. Até quem lhe se levantou para fazer o mal vai fazer o bem. Em Gênesis 26, irmãos, os últimos versículos, os reis chegaram para Isaac e falaram: rapaz, Deus é contigo, deixa a gente comer contigo, deixa a gente se associar contigo. Quem crê, irmão, dá um giro aí, estende a sua mão aí. Tem vidas para entrar, querido, e vão entrar, queira o diabo ou não. Quem está entendendo, querido? Agora nós precisamos nos alinhar. Esses dias um fiel foi numa venda aí, o dono da venda estava metendo pau na igreja, coitado. O fiel disse que ficou sem palavras. A partir de hoje eu vou nutrir ele de palavra aqui. Só ele vir às terça-feira. Ele vai sair daqui nutrido de palavra. E vai responder com amor, com louvor. Não vai discutir com ninguém. Eu já disse, não defenda a igreja tem um defensor. Grave isso aí, Robson. É por isso que eu não aceito esses pastores crentes se candidatar e querer voto da igreja. A igreja já tem um defensor. Eles se candidatam, são eleitos, e quando vem pregar, cobra a igreja. Que defesa é essa? A igreja põe ele lá, eles ganham salários exorbitantes, e para atender a igreja tem que pagar. Que defesa é essa? Eles estão defendendo as cadeiras dele lá. Depender de mim, eu não voto em um crente, irmãos. Pode jogar isso aí na rede, quem quiser.
Eu não voto em um crente, até porque Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceria contra a igreja. Não, Jesus disse contra a minha igreja. Então a igreja tem um dono e tem um fiel defensor. Quem crê nessa palavra? É desse jeito, irmãos. É desse jeito. E outra coisa, quem botou Daniel no trono foi os ímpios. Quem botou José no trono foi os ímpios. Quem tem que ver que você é digno não é os crentes, é os ímpios. Olhar para... Vou te candidatar porque você é digno. Senta lá naquela cadeira. Não é a igreja que vai te eleger. Quem tem que te eleger é o mundo. Quem tem que reconhecer que você é de Deus é o mundo. Quem concorda com essa palavra? É daí para cima, irmão. É desse jeito. Na época da eleição, Marcão, doutor Anderson, eles queriam vir até de graça. Aqui não. Liga agora, para você ver quantos zero tem à direita. Mas vamos pregar, Jesus. Deixa eu falar aqui, irmãos. Paulo está preocupado com Timóteo. E está preparando Timóteo para uma grande obra. Deixa eu falar um negócio para vocês. Não esperem que a coisa melhore. Nós precisamos nos embasar na palavra. Escute isso aqui. Sabe por que nós precisamos nos embasar na palavra? Porque a coisa vai piorar. Eu vou falar uma coisa para os irmãos. Se fecharem esta porta, nós vamos pregar na rua. Se não puder pregar, eu vou pregar assim mesmo. E se me botar na cadeia, eu vou pregar na cadeia. Doutor Anderson me tira. Ou então vai lá pregar comigo. Dá um jeito da pastora entrar para me visitar. Vamos junto, pastor? O que eu estou falando aqui é muito sério, irmão. Eu tenho um sonho de chegar um pouquinho mais para ali, mas eu acho que não vai dar tempo, não. Tem um negócio aí a jato. E se eu pudesse dar um conselho à igreja, os jovens, aproveitem para receber de Deus, para estar nesse ambiente, valorizem este ambiente. Vossos corações têm que anelar por esse ambiente. Nós precisamos ter ansiedades saudáveis para chegar a hora do culto. Precisamos contar minutos e segundos para estar nesse ambiente. Que está chegando a hora. Deixa eu passar aqui uma visão para você. Me ajuda aí, por gentileza, Apocalipse 2, versículo 20. Nós vamos ler Apocalipse 2, 20 e 21. Está lá? O que está escrito lá? Mas algumas que deixam. Ué, por que baixou a voz? Estou na frente, eu saio. Para quê? 21. Deixa eu só simplificar aqui para os jovens entender e para os mais experimentados também. Essa fornicação aí não é a fornicação que Paulo fala aos Coríntios, que Apocalipse fala também, tá? Existem, por exemplo, quando você adora outro Deus, Ezequiel era categórico em falar isso. Ezequiel falava a respeito de prostituição, falava também a respeito de adúlteros e adúlteras. Ezequiel era perito. Adúlteros e adúlteras são aqueles que se prostram e se deitam a muitos deuses. Sim, essa fornicação aí é também voltada para os ídolos, tá bom? Jezabel
é aquela mesma mulher de Acabe que se dizia profetisa. Ela se dizia profetisa. Paulo está fazendo questão, Paulo não, no caso aí é João que escreve a revelação, o Apocalipse. Está fazendo questão de dizer que Jezabel se dizia profetisa. E ela conseguia corromper a muitos, para que viessem a se prostituir, né, a fornicar. Aí Deus está dizendo, dê-lhe tempo para que se arrependa. Irmão, se Deus deu tempo a essa mulher, que é a própria personificação do diabo, porque a gente não sabe se o diabo é homem, que se o diabo é mulher, né? Há quem diga que a diabetes é a mulher dele, eu não sei. Eu tenho para mim que essa coisa não é homem, né? Até porque é anjo caído e anjo não tem sexo. Olhe para cá. Deus está dando tempo para Jezabel se arrepender. Se você buscar, irmãos, porque quem era Jezabel? Uma sacerdotisa, não existe esse termo na Bíblia que é aplicado aos crentes, não existe sacerdotisa. E ela está se dizendo profetisa, ela também não era profetisa, muito menos sacerdotisa, mas essa sacerdotisa é aplicada ao deus On, Marduk, a Baal, Astarote, aos Baalins que ela servia, a Zera. Esses eram os deuses que Jezabel se deitava. Esta mulher, ela era sacerdotisa segundo a cultura da sua nação, da sua cidade. Onde era a sua nação? A mesma nação da Cirofenícia, quem lembra? Mateus 15, 21 a seguir, Marcos 7, 24, que vai aos pés de Jesus e diz, Jesus, socorre-me depressa que a minha filha está terrivelmente endemoniada. Jezabel é desta nação, onde o rei Araúna, que honra a Davi, quem se lembra disso? E por conta dessa aliança, o pai de Jezabel, esse homem quando cresce na hierarquia, ele levanta o calcanhar para Israel. Aí o que Acabe abençoado vai fazer? O problema é quando a gente quer ajudar a Deus. Diga para o seu irmão, não queira ajudar a Deus. Deixa Deus ser Deus. Ore, jejue, tenha o seu compromisso, mas não vai fazer o que compete a Deus, faça a sua parte. Aí Acabe vai fazer uma aliança com Jezabel de cunho político. E essa mulher vem com toda a força e fúria para dentro dos termos de Israel. E coloca lá a estátua de Baal de Azera na entrada da cidade. Coloca lá o deus Moloque. Quem lembra do moleque? Às vezes a pessoa chama de moleque. Se alguém chamar o seu filho de moleque, repreenda na hora. Isso é uma alusão ao deus Moloque, que aceitava sacrifício de crianças vivas. Crianças recém-nascidas. Era jogada no ventre de Moloque com fogueira de óleo quente. Pastor, por que eu tenho que aprender? Porque Deus vai criar ocasião para que você, sabendo o que vai falar, abra sua boca e fale. Quem recebe essa palavra? Quem está entendendo? Então essa é a Jezabel que Deus teve compaixão. Catuca teu irmão, diga para ele, dá esperança para a gente. Se Jezabel matando criança, se levantando contra o reino, adorando a Deus, se prostituindo, fornicando com os deuses estranhos, então há esperança para mim e para você. Quem crê nessa palavra? Quem crê nesta palavra? Recebe essa palavra, querido. Deus teve compaixão. Glória seja dada ao Cordeiro. Abre comigo aí, por gentileza. Eu preciso partilhar isso aqui. Isaías, capítulo 1, verso 19. Eu creio que está na mente dos irmãos. O dia que eu não falar desse texto, não fui eu quem preguei. Até encucar. Amém? Se quiserdes, outras traduções vai estar se creres, é isso? Quem está se creres aí? Ninguém? Se creres, se quiserdes, e ouvides, em outras traduções, obedecerdes, comereis o bom, em outras traduções, o melhor, é isso?
dessa terra. Olhe para cá, irmãos. Aí são duas questões. Porque o se quiserdes, ou se ouvirdes, ou se creres, melhor dizendo, isso aí compete ao Senhor, é a Deus. Aí nós temos que tomar posse da palavra de Deus. E ouvir. Crer é Deus lançando a semente. Ouvir somos nós absorvendo a semente. Se nós tomarmos posse de fato da semente, a história da nossa vida muda. É impossível alguém se associar a Deus e não ter a sua vida mudada. Quem tem coragem de levantar a mão e dizer, eu sou um exemplo desse? Quem mais? Quem mais, queridos? Quem mais? É claro, irmãos, que Isaías está fazendo menção da terra prometida. Que o povo, quando avista os gigantes, eles começam a condoer os seus corações. Então Isaías está dizendo, porque um cativeiro estava por surgir. Isaías, ele profetiza contra o cativeiro assírio. Mas Isaías está falando, volta a ouvir a palavra, dá crédito à palavra. Ou você não se lembra de Isaías 53, quando ele traz toda a narrativa da Via Crucis, ou da guerra que Cristo passou por nós. O primeiro versículo, o que é que Isaías diz? Quem deu crédito? Quem deu crédito, Isaías 53, 1? A nossa pregação, a sua pregação, a palavra de Deus. Quem deu crédito? Isaías está dizendo, se nós voltarmos para a palavra, nos aliançarmos ao Senhor, a história da nossa vida será mudada. Querido, eu não vim falar nada aqui hoje de extraordinário. Qual é a maior preocupação hoje de uma liderança aliançada com Deus? Irmãos, nós temos promessas de ganhar Oswaldo Cruz e Bento Ribeiro. Glória a Deus. Mas sabe qual é a promessa que está me preocupando mais? É não perder o que tem. A gente está vivendo dias em que a gente tem que pregar para dentro. Quando a ordem de Deus porque eu vou dizer uma coisa para os irmãos, são tantas e tantas estratégias que Deus nos abençoa, que Deus nos promove. É campanha de oração, é manhã, é tarde, é madrugada, é clamor da boca no pó meia-noite, é evangelismo, é feito o evangelismo, são os lares, é o café amargo, é a casa de Zadok, é o suco amargo, é os cordeirinhos nas casas, é os cordeirinhos agora no Parque de Madureira. Irmãos, do que é que nós temos que nos queixar? Me dá um motivo para que a igreja possa chegar aqui e reclamar que não tem nutriente celestial para manter os seus pés firmados na rocha. A pergunta que não quer calar, o que é que tem nos faltado? O preparo hoje é para nós avançarmos. Porque quando Jesus diz que as portas do inferno não vão prevalecer, a impressão que dá é que a igreja vai ficar acuada e o inferno querendo atacar a igreja. A proposta não é essa. A proposta é avançar, irmãos. É entrar de fato no terreno do inimigo, botar Jesus na frente, manietar o valente, e aqueles que estão na fé, na rocha, entrar e saquear o inferno, querido. É chegada a hora. Mas a gente precisa ter base na palavra, porque senão a gente acha que é alguma coisa, e é um grande perigo. Josué capítulo 7. Nós bem sabemos que o motivo da derrota foi um Acãzinho lá no meio. Mas por que o Acãzinho estava no meio? A caravana de Josué estava muito soberba. Onde eles pisavam, Deus dava. O que eles colocavam em coração, Deus fazia. Então quando a coisa está dando muito certo, a gente não se preocupa com o que pode estar acontecendo dentro. Só que hoje nós vamos entrar em guerra, irmãos. Hoje o carnegão, quem sabe o que é, vai pular. Só vai ficar o que Deus quer que fique. Só vai para a guerra quem realmente se embasar na guerra.
Nós não vamos de qualquer maneira, não tornaremos envergonhado. Jesus vai na nossa frente. A vitória é do povo de Deus, queira o diabo. Alabagaio. Alabagaio. Josué disse: junto que tem, vai. Que isso, Josué? Você teve exemplo com Moisés. O próprio Deus mandou você selecionar. Não vai ser assim não, irmãos. Pessoas serão selecionadas, doa quem doer. Está na brecha. A igreja sabe quem está e a igreja também sabe quem não está. O teu comportamento mostra como é que você... Ei, calabagaio, João, mandaragaio. Desse jeito, querido. E geralmente quem não é selecionado começa a querer fomentar. Aí eu vou ter que voltar para o texto aqui. Versículo 3 de 2 Timóteo, me ajuda aí. Capítulo 4, verso 3. Porque virá tempo e que não sofrerão a doutrina, mas tendo comichão aonde? A fé vem por onde? Ouvir o quê? E o desânimo vem por onde? Deus, Ele já usa uma ovelha para nos compará-la, já não é à toa. A parte mais sensível de uma ovelha, ouvido. A ovelha tem um problema sério com o ouvido. Quando não ouve mal, não ouve nada. Quando não ouve mal, não ouve nada. É por isso que o pastor, é o que eu estou fazendo aqui hoje, estou colocando um óleozinho aí para proteger das larvas, sabe, das varejeiras que andam no arraial, querendo colocar veneno no seu ouvido. Mas Jesus chegou na frente, como sempre, e está colocando um óleo aí para espantar essas varejeiras, que não vai colocar larva no teu ouvido. Quem recebe essa palavra? Está blindando os ouvidos aqui, queridos. Decalabadaragaio. Cheio de caio. Quando você vê uma ovelha destratando a outra, dando cabeçada na outra, que já jogaram uma larva, e ela fica descompensada, fica como louca. Quando você vê uma ovelha falando mais que a língua, é porque ela está com larva no ouvido. Mas há poder no sangue do Cordeiro. Recebe esse óleo quente aí, para proteger a tua mente, para proteger. Labagaio. Ei, decai, John, andaragaio. Esse comichão hoje cai por terra, quem crê assim? Esse comichão hoje cai por terra, quem crê assim? Versículo 4. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. É onde eu me preocupo. Aí eu vou ter que falar, eu mandei para o pastor, não manda isso para mim não, hein? Amo o senhor, te considero, mas não me manda essas coisas para mim não. O dia que o senhor quiser pegar um vídeo meu e mandar, o senhor está mandando de um homem de Deus. Me manda um seu. Tem gente que é tão devagar, o cara é cheio de pérola. Ele não manda um dele, mas vive mandando dos outros que ele nem conhece. Diga para o seu irmão, acredita mais em você. Acredita mais em você. Quiser tirar dúvida, tira dúvida. Pastor, senti de fazer esse vídeo aqui e botar. Deixa eu ver, tá bonito, meu filho. Você tá no prumo, pode lançar. Ainda que tenha uma curtida minha. Mas lança lá, irmão. Alguém vai ouvir, alguém vai assistir. Tu é de Deus, está estudando a palavra, está se dedicando à palavra. Solta as pérolas. Qual é o problema? Por que o senhor não pode fazer? Por que vocês não podem fazer? Por que fulano, ciclano e bertano faz e os irmãos da igreja ficam propagando? Entra nos status para tu ver. Já não estou nem entrando, irmãos. Eu fico olhando assim, meu Deus, que pena que dá, irmãos. Não conhece, não sabe quem é. Daqui a pouco vem um escândalo aí, tu já prostou, e agora? Sabe por quê, irmãos? Eles estão se levantando. Tive a oportunidade, irmãos, de conhecer um homem. Grava esse nome aqui que eu vou falar contigo. Luciano Subirá. Ele senta na mesa com a família dele toda. Quantos você vê fazer isso? O homem faz vídeo com a esposa, com as filhas. O homem faz vídeo com o filho, com a nora. Parece que a filha casou também com o genro. A família toda reunida em volta da mesa. Ele faz vídeos explicativos falando da família. Quantos você vê fazer isso? Tem camarada que faz questão de dizer nem que tem família, irmãos.
Você nunca ouviu falar da família, prega aqui, prega acolá, não dá um testemunho. Será que não acontece nada na casa dele? Por exemplo, eu estava lá no gabinete e vim correndo, irmãos. Que a garganta desse garoto, eu falei, meu Deus, eu não estou acreditando que está acontecendo isso. Só que o que tem na minha casa é tão forte, irmãos. E eu mostro na prática, o que tem na minha casa é tão forte, que hoje a gente tinha motivo para não estar aqui. Mas o Deus que nós servimos nos impulsiona, nos cura, cuida da gente. E a gente está aqui por amor de Deus e por amor de vós. Você está entendendo? Eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu não acredito. Eu cheguei para dar esporro nele, mas a unção estava caindo. O negócio acontecendo, eu falei, é mais forte que a gente. Quem está entendendo, irmãos? Então, queridos, está aí um nome, Luciano Subirá. Anota aí, hashtag Pastor Fábio que indicou. Vai lá, pode assistir, esse eu indico. Cara, família, irmãos. Um homem de Deus. É forte, anota aí. Hoje a minha preocupação, irmãos, é muito mais blindar vocês. Esconder vocês na aljava. Preparar para o tempo necessário. O mês de agosto vai ser um mês fabuloso aqui nesse lugar, irmãos. Já começa a próxima terça. Vai ser um mês de deleite de Deus. Vocês vão ter a oportunidade de ser alimentados por pessoas do convívio de vocês. Do dia a dia de vocês. E não se preocupem não que eu vou estar aqui. Eu estou aqui para ouvi-los. Porque os da casa não valorizam os da casa. Mas nós não. Quem vai estar aqui para ouvir os irmãos, chefe de família, honrados, homens que pagam o preço, que sustentam o braço do pastor, são esses que vocês têm que ouvir. E não adianta ser o Djaí e o Ademar querer portaria não, Marcos. Estão na lista também. Para falar. Vão falar. Amém, queridos? Abre comigo aí. 2 de Timóteo. Capítulo 2, verso 4. Estou encerrando já. Dois, 4. Ninguém que milita, é isso? Se embarace com os negócios desta, a fim de agradar. Vocês prestaram atenção, né? Ninguém que milita no Evangelho se embarace com os negócios desta, a fim de agradar a Deus. Você vai ter que aprender a negar, principalmente coisas fáceis, coisitas fáceis, vantagens, enche o bolso e denigre a imagem. Diz para o seu irmão, vantagem, enche o bolso e denigre a imagem. E depois não adianta querer pagar para limpar, que é difícil, irmãos. Zaqueu teve que subir numa árvore e se esconder. E quando ele pensou que estava escondido, Jesus denunciou. Zaqueu, desce depressa. Zaqueu não queria ser anunciado. Zaqueu não queria ser visto. Mas quando Jesus o avistou, Jesus disse, Zaqueu, desce depressa. Ó senhor, vou até o senhor. Não. Hoje o culto será em sua... Jesus se convidou, querido. Porque havia no coração do Zaqueu o desejo de mudar. Quem crê que Deus lê pensamento e sonda coração aqui? Então, se há no seu coração o desejo de mudar, Jesus vai fazer uma obra tão depressa na tua vida que você vai ficar espantado. Pessoas vão te olhar e não vão acreditar, será que é ele? Parece com ele, e você vai dizer, sou eu mesmo. Porque Jesus faz essas coisas. E o culto naquela noite foi na casa de Zaqueu. Versículo 20, foi isso? Versículo 4. Vamos ler o versículo 5? Por gentileza. E se alguém também milita, não é... Se alguém também que milita, não é o quê? Sabe o que é que Paulo está dizendo? Não se embarace.
Paulo está dizendo, porque não existe, grave isso aqui, não existe ganhar com Deus sem perder. Quem entendeu? Se você quer realmente fazer a obra de Deus, alguma coisa você vai ter que perder. O problema de muitos obreiros, eu vou apontar para cá, é esse. Quer ganhar com Deus, quer crescer com Deus, quer ser um instrumento na mão de Deus, mas não quer perder nada. Quem tem medo de perder, não tem vocação para a chamada. Tem obreiros aqui que chegaram com 2 empregos, 3 carros, chegaram aqui, deixa, fica em paz, pode deixar. Tem obreiros aqui que chegaram com 2 empregos, 3 carros, 2 carros, moto. Jesus foi tirando. Jesus foi tirando. Jesus foi tirando. E eu estou observando. Vamos ver onde está o coração dele. Vamos ver onde está o coração dela. Porque a gente quer ser usado. A gente não quer perder nada. Tem hora que Jesus vai fazer prova da gente, para saber de fato o que a gente quer. E Ele faz, irmãos. Querer ser um instrumento, todo mundo quer. Mas perder ninguém quer. Catuca teu irmão, diga para ele, quer ganhar com Jesus? Te prepara para perder. Houveram pessoas na Bíblia que abriram mão porque não quis perder. 2º ano do ministério. Estamos em 14 anos, né? 2º ano do ministério. Aí vemos uma prova aqui, irmão. 3º ano, 4º. A pastora sai do trabalho, pede conta, recebe a rescisão. Essas cadeirinhas aí, ó, com a capinha cinza, eu pedi 100, cada uma R$100, dava R$10.000, levantei um envelope aqui, 60 pessoas pegaram, 30 pagou, deu para pagar 3.000, ainda faltava 7. Aí a pastora pediu conta, pegou a rescisão dela, pegou 7.000 da rescisão dela e pagou essas cadeirinhas cinza aí. Está tocando trombeta, pastor? Eu não. Que quando ela bota um vestidinho melhor, eu vejo que tem gente olhando, medindo, saiba que ela pegou a rescisão dela e pagou para que Deus pudesse sustentar essa estrutura até hoje. Então, antes de falar besteira ou pensar besteira, saiba da história da igreja. Eu peguei a minha rescisão de trabalho, tirei só da renovação da habilitação e o resto foi tudo na obra. Paulinho, fica de pé. Paulinho, material chegando, quem chega aqui? Paulinho. Falei, Paulinho, me ajuda a peneirar essa areia e botar para ter uma foto lendária nossa aqui, cara. Nessa posição aqui, ó, nós dois. Eu com a peneira na mão, uma faixa aqui com o desejo da igreja e o irmão do meu lado aqui com a pá. Acho que eu estou com a pá. O pessoal disse que eu estava limpinho, só que ele não estava aqui. Eu estava trabalhando, eu jogando a areia, o Paulinho peneirando, jogando a areia, Paulinho, 14 anos atrás isso. Deus te abençoe, meu filho. Senta aí, tu faz parte dessa história. E parte do que foi comprado, a pastora Patrícia investiu. Aí de vez em quando eu vejo, irmão, mas eu não deixo o meu coração. Eu falo, Jesus, visita e abre o olho, mas abre o ouvido e mostra na prática. Porque, irmãos, quem não está disposto a perder, ainda vou falar, ainda deu o dízimo, tá? Da rescisão. Os 7.000 foi só uma ofertinha para as cadeiras. Ainda deu o dízimo da rescisão. Então, queridos, saiba de uma coisa. Essa obra é consistente, é de Deus, e só não vai crescer quem não quiser. Júnior, eu estou muito feliz com a vinda dos seus amigos. Quem são os amigos do Júnior? Levanta a mão, os convidados do Júnior. Levanta a mão. Tem lugar para vocês aqui, tá? Tem ou não tem? Tem lugar para vocês aqui. Amém? Deixa eu encerrar aqui, queridos. Fique de pé, igreja. Eu preciso encerrar. Coloca para mim 4 de Esté, versículo 14. 4 de Esté, versículo 14. Isso, fica aí, meu músico. Aonde? Me ajuda a ler. 4 de Esté, isso, 14, no tempo 3, igreja. 1, 2, 3.
Sabe quem está falando isso aí, irmãos? O tio, meio padrasto de Mardoqueu, de Esther, o homem chamado Mardoqueu, que não se dobrou. Ele está dizendo para Esther: Esther, quem sabe que não foi para este tempo que Deus te colocou aonde você está? Aí quem olha assim, pensa que foi do dia? Não. Só se purificando 6 meses. Quando a gente vai internar alguém numa garça, aonde quer que Deus nos direcione, o tempo mínimo que os pastores pedem, 6 meses. Para se purificar. E a história conta que só 6 meses Esther se purificou. E depois, mais 6 meses, Esther se embasou. Até Lili, que chegou o tempo. E a pergunta do seu tio foi o seguinte: quem sabe não foi para este tempo socorro e livramento da outra parte, caso você rejeite. Mardoqueu está dizendo: Esther, nós estamos acuados. Tem uma data para o genocídio, para que possam exterminar os judeus. Estamos debaixo da ameaça de morte. Deus está te dando uma oportunidade, mas se você não quiser, de outra parte, Deus vai levantar. E só levanta a mão quem realmente quer fazer alguma coisa para Jesus. Levanta a mão, juventude, eu conto com vocês. É para esse tempo. É para esse tempo, não é para amanhã. É para ontem, é para hoje e é para já, que Deus está selecionando cada vida aqui, queridos. É para esse tempo, Verinha. É para esse tempo, missionária Patrícia Lima. É para esse tempo, Marco Aurélio. É para esse tempo, Alain. É para esse tempo, Suelen. É para esse tempo que Deus está proporcionando a esse ministério. Mas o tio, mesmo amando bastante a sua sobrinha, disse: se tu não se posicionar, Deus vai levantar de outra parte. Eu vou falar uma coisa aqui que é muito pessoal. Nós não somos a última Coca-Cola do deserto. Até porque faz mal. Vou botar um copo d'água. Nem o abacaxi hortelã. Diga glória a Deus. Nós não somos a última bolacha, como diz o paulista, do pacote. Mas observe a Rua do Queimado. Pega de ponta a ponta. A única igreja estabelecida na Rua do Queimado chama-se AD Siloé. Procura nas ruas do bairro. É 2, 3 congregações. Faz um mapeamento, isso aqui Deus me deu. Faz um mapeamento, é 2, 3 congregações. E a rua que não tem é por dificuldade. Tem uma congregação muito próxima. Para o tamanho dessa rua, para o escape que ela dá, quando a estrada congestiona, qual é o escape? Rua do Queimado, passamos a ser principal. Rua do Queimado hoje é uma rua conhecida, sabe por quê? Diga para o seu irmão: por causa de você. Essa rua era mal famada, mal falada, mal vista. O pessoal tinha medo de passar por aqui. Esse muro amarelo dos fundos que hoje está chique, era muito mal falado. Era reunião de fumação de maconha, de cheiração. Até estupro já aconteceu no passado e assassinato. Quanto tempo você não ouve isso, irmãos? Isso é por causa da ação de Deus em nossas vidas. As orações estão subindo. E Deus está mandando dizer, evangelista André, que é para esse tempo que Siloé tem que avançar. Deus está mandando dizer, irmã, que é chegada a hora. Alablando que é fácil. Só que tem um detalhe: se vós não quiser, não tem problema. As cracolândias estão aí, os presídios estão aí. Se você não quiser, irmãos, as casas de Baal e Baalim estão ali. Deus quer nos levantar para cuidar deles. Deus quer nos levantar para cuidar deles. Marca o que está sendo falado aqui. A partir desse mês de agosto,
Será um mês de muito avivamento, Pentecoste, vidas transformadas, vidas em Calabarai. Eu estou sentindo Deus aqui, irmãos. Calabrando que andarebacaio, eu mandaragaio, de calabagaio, rabagandarabagaço, que faço? Eu não te conheço, meu filho. Eu não sei o teu nome, foi apresentado, eu não estava aqui. Mas o que Deus tem com o irmão é coisa muito grande e firme. Agora a fúria é muito grande. Quem trouxe ele aqui? É convidado de quem ele? Convidado de quem? Do Espírito Santo? Quem? Luiz Cláudio? Luiz Cláudio, eu vou orar pela sua vida. Porque trazer uma vida dessa, irmãos, no culto de palavra, no culto como esse, é muita coragem e muito Deus. A luta é grande, há um conflito na mente dele, é uma guerra, a vontade de sair ele já sentiu 3 vezes, mas o Espírito Santo segurou ele aqui. Tem um anjo que tem um compromisso com essa vida e Deus manda te dizer, visita a tua casa. Vou mudar a história lá, tá entendendo? As festas vão mudar de nome, sabe o que vai ser? Culto e ação de graça. Vem cá, alabagaio. As festas de domingo vai terminar em Santa Ceia. Quem crê, irmãos? Quem crê, irmãos? Deus vai mudar a história da vida desse moço. Quem crê? Estende a mão para cá, igreja. Estende a mão para cá, igreja. Eu te vi bombardeando a mente. Seu nome todo? Eu. Seu nome todo? Darlan Rocha de Souza. Solta a mãozinha aqui, diga: te recebo, Jesus. Te recebo, Jesus. E te reconheço. E te reconheço. Como meu Senhor. Como meu Senhor. E Salvador da minha vida. E Salvador da minha vida. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Escreve o meu nome. Escreve o meu nome. No livro da vida. No livro da vida. Sendo assim. Deixo hoje. De ser chamado. Criatura. Para ser chamado. Filho de Deus. Segura aí pra gente aplaudir. Segura aí, estende a mão pra cá. Olha aqui. Toda acusação que caiu. Como se o irmão se culpasse de Jesus. Mas ao confessar Jesus, foi lançado no mar do esquecimento. Tu crê? Nova criatura tu é. Agora caminha os caminhos de Deus. E tu vai ver a diferença dos que servem e dos que não servem. O tempo de cantar chegou. A alegria bate na tua porta e entra. Porque quando você confessa Jesus diante da congregação, Deus tem autorização para entrar e mudar o seu coração, o seu pensamento. A porta eficaz se abre. Vai parar de mentir, vai parar de depender. Deus vai ter para dar. Tu crê? Vai ter, pode preparar, porque é muito rápido. Deus vai te tirar de onde você mora. A salva de palmas para o Senhor Jesus, igreja. Darlan, né? Pega o nome dele, igreja. Pega o nome dele, igreja. Que Deus possa selecionar sempre. Porque não adianta a gente ter uma igreja com 350, como foi projetada, e não ter pessoas voltadas com pensamento unânime para que as almas se rendam. Diga para o seu irmão, o mais importante aqui são as vidas. São as vidas. Quem crê nisso? Dá uma salva de palmas para o Senhor. Agora diga para o seu irmão, é para esse tempo. É para esse tempo. Olha lá, quem achou essa foto? Ai, meu Deus do céu, aí acabou com o negão. Aí, Paulo. Ah, nós lá, Paulo, cadê? Mostra lá, gente. Manda essa foto para mim, olha lá, olha lá. Sabe quem é aquele varão lá? O que era casado com a Zilda, um escurinho? Lá atrás, ó. Cadê? Volta lá, volta lá, volta lá.
Volta aquela foto, aquele lá, que é escurinho. Edson embolsou essa parede. Era uma parede que tinha aqui. Olha, irmãos, tem história para contar, irmão. Tá lá o Paulo lá, ó. Irmão, nós construímos isso tudo aí, só nós dois. Ô Paulinho, tem uma história aqui, Paulo. Ah lá, não para com isso aí, gente. Quer acabar com o negão, gente? Ai, meu Deus do céu. Cadê? Ah lá, esse negão é trabalhador demais. Limpinho, claro, quem tem que sujar é a pá, quem tem que sujar é o chão. Jovens, vamos adorar, jovens. Dá confiança para esse povo, não. Toma, termina.